Olá, amorzinhos! No vídeo de hoje eu decidi sentar aqui e conversar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que aconteceu comigo esses dias e que vocês sempre me relatavam, mas não acontecia comigo, não lembro desde quando. Talvez do jeito que aconteceu nunca tenha acontecido, desde que eu resolvi mudar de vida, né? E só pra vocês se localizarem, teve um dia aí que eu dei uma sumida do Instagram porque eu estava na merda. E eu fiz uma postagem pedindo dicas pra vocês do que vocês faziam quando eu estava meio mal e tal, e todo mundo me deu dicas, foi um post maravilhoso. Olha, é um post que assim, você tem que salvar no seu coração e consultar sempre, porque cada pessoa foi comentando o que ela fazia quando não tava num dia muito bom. E assim, são dicas maravilhosas. Então eu vou deixar o link pra esse post no meu Instagram aqui embaixo pra você poder consultar essas dicas pra ir um dia que você tiver necessitado. E o que aconteceu comigo? Como vocês sabem, já faz um tempo que eu entrei em uma transformação. Eu comecei a cuidar mais da minha saúde e do meu corpo. Há uns 5 anos eu era extremamente ansiosa, eu era extremamente agressiva, eu procrastinava muito, eu sempre me colocava pra baixo e achava que eu não tinha capacidade de fazer nada. Eu ia levando a minha vida esperando que em algum dia algo mágico acontecesse comigo e aí eu emagrecesse e aí eu fosse fazer as coisas que eu realmente queria fazer e aí eu fosse me encontrar como pessoa nesse imenso universo. Isso nunca aconteceu. O que aconteceu foi que depois de muitos anos de péssimos hábitos, muita compulsão, muita loucura, eu fiquei doente a um ponto que eu fui pra emergência. Acho que quem me acompanha aqui no canal já sabe de cor essa história, né? Fui pra emergência passando muito mal. Fiz exames, tava tudo alterado, eu tava quase pra operar, pra tirar vesícula, essas coisas. E aí eu saí do hospital com uma dieta de uma sopinha e o médico falou: ou você emagrece e cuida da sua saúde ou você morre. Nisso ele me encaminhou pros meus outros médicos, fiz uma bateria de exames. Enfim, foi toda uma questão pra eu conseguir, né, ver o que tava acontecendo e lidar com aquilo da melhor forma. O que acontece eu fui gradualmente mudando, tá? Não foi de um dia pro outro que eu comecei a comer saudável, que eu comecei a ser menos ansiosa e se preocupar não só com o meu físico, como com a minha saúde verdadeiramente falando, né, física e mental. Como foi uma coisa gradual, eu sempre fiquei muito tranquila. Eu pensei assim, eu não vou mais voltar a fazer as coisas que eu fazia antigamente, eu não vou mais voltar a agir do jeito que eu agia antigamente, porque foi um aprendizado, eu já superei essa fase. A questão, gente, é que os problemas começam a acontecer quando você baixa a guarda. Quando você sabe que você pode errar, você fica atenta pra não errar. E eu entrei numa vibe, tipo, eu tô sussa, tá dando tudo certo, eu já sei das coisas. E como vocês sabem, eu viajei no começo do ano pro Mato Grosso do Sul pra ver minha família e tal. E aí quando eu voltei super feliz. Porque eu não exagerei, porque eu, sabe, não dei a louca como antigamente. Que qualquer coisa que eu fizesse eu já pensava, quando é que eu vou poder comer, o que eu vou poder comer, quanto mais melhor, sabe, umas coisas assim. E aí quando eu cheguei, eu já voltei pra exercício físico, dieta, nossa, eu tava nota 1000. E aí nessa de baixar a guarda, teve um dia que eu acordei e desde a hora que eu acordei até a hora que eu fui dormir, foi comida. Tipo, eu acordei, vamos tomar café? Vamos tomar café. Vamos provar isso? Vamos provar isso. Vamos almoçar junto fora? Vamos almoçar junto fora. Vamos lanchar isso aqui? Vamos. Vamos comer sobremesa? Vamos. Nisso, eu só falando sim e comendo de forma totalmente, tipo, sem notar. Porque eu tava tão sussa, as coisas estavam assim acontecendo. Sabe quando você comer já não te gera mais culpa? E aí você só come. E aí eu fui comendo, era amigo, era família, não sei o que, João Felipe, papapá. E nisso eu ocupado o dia inteiro, coisa pra fazer o dia inteiro, em casa, na rua, com um colega, com família, não sei o que, papapá, cabeça ocupada. Tudo bem, chegou a noite, eu tava me sentindo assim, cheia. Coisa que eu nunca mais senti. Quando eu como muito, eu tenho refluxo. E aí, depois de muito penar por conta disso, eu aprendi que eu tenho que sempre comer e deixar um espaço, sabe? Eu nunca como pra ficar cheia. Eu fico ali, comi bem, tá ok, saio da mesa, senão eu acabo comendo mais. Sendo que antes, né, dessa minha transformação, eu comia, passava mal, e comia mais, passava mal, e queria vomitar pra comer mais, enfim, essa coisa louca, né? E aí, nesse dia, quando chegou assim, umas 9 da noite, tava me sentindo cheia. Porém, mesmo assim, meu irmão me chamou pra lanchar. Aí ele falou, vamos sentar aqui, a gente lancha e conversa, minha filha. Foi a gota d'água. Eu fui, lanchei, tá? E nada. Tô nada, assistindo nada. Tava ligando pra nada. Gente, nessa noite, eu passei tão mal. Quando eu fui deitar pra dormir, eu já não consegui deitar. Eu tive que colocar 2 travesseiros e ficar meio que sentada, porque a comida vinha e voltava. Nisso queimava a garganta, nisso ardia o fundo da boca. Nisso eu comecei a rotar, nisso eu comecei a sentir dor de cabeça, nisso eu comecei a sentir dor de estômago. Não tinha um antiácido em casa. Cara, essa noite foi muito ruim. Eu tava muito cansada, eu fechava meus olhos, eu não conseguia dormir. Ficava naquilo, não conseguia, acordava no susto. Quando eu consegui dormir,
que já era tipo assim, 4 e pouca da manhã, eu tive um pesadelo horrível. Porque se você quer ter pesadelo, faz alguma coisa que atrapalhe a tua digestão. Ou ative a sua digestão muito na parte da noite. Gente, é pesadelo na certa. Nossa, eu tive um pesadelo muito ruim. E aí eu acordei passando mal. E passei o outro dia todinho me sentindo azeda, enjoada. Tive periri várias vezes, tava com dor de cabeça. Sabe quando você tá sem vontade de nada? E assim, quando eu acordei depois dessa noite, eu lembrei de todas as vezes que eu passava por essas noites todos os dias. E aí eu fiquei muito desapontada comigo. Porque eu fiquei, poxa, eu voltei pros meus velhos hábitos. Pelo menos pra aquele dia. E me deu um medo. E aí eu lembro que eu sentei na minha cama de manhã. E eu tava me sentindo super inchada. Eu comecei a chorar e aí as lágrimas desciam. E aí começou a querer voltar a comida e eu não conseguia nem chorar. Eu não sei assim descrever pra vocês, né, exatamente o que eu senti. Mas foi uma dor muito grande. Eu fiquei muito triste. Eu entrei numa bad muito grande. Porque eu fiquei pensando, poxa, eu me esforço tanto, sabe? E aí, tipo, a questão não é, não posso comer as coisas, eu posso comer. Mas a questão é que eu desliguei a chavinha do equilíbrio, sabe? Da atenção que eu tenho comigo. Eu desliguei a chavinha dos meus objetivos. E aí, tipo, eu exagerei de uma forma que eu passei mal. Então não foi, eu comi o que eu quis. Não, eu nem lembro direito o que eu comi. E eu nunca mais tinha feito isso, sabe? Qualquer pessoa podia me perguntar o que eu tinha comido no dia que eu ia lembrar da primeira e última coisa. Porque eu como com atenção, eu como conscientemente. Então eu fiquei muito chateada. E aí eu lembro quando eu acordei, eu fui no banheiro, eu tava enorme. Pensa numa pessoa inchada. Foi uma mistura de sódio, açúcar, lactose, carboidrato, tudo. Minha filha, eu acordei uma bomba. E aí eu fiquei me olhando assim, sabe? Fiquei vendo uma barriga inchada que um maior tempão eu não via. Fiquei me olhando daquele jeito e eu fiquei triste, sabe? Fiquei triste. Não só por eu ser eu e eu saber que eu fiz isso comigo, como era como se eu fosse outra pessoa me olhando. E eu fiquei triste por mim, sabe? Tipo, nossa, por que ela faz isso com ela? Eu passei um dia bem ruim. Eu tomei vários banhos, e eu queria muito que aquela sensação saísse de mim. A sensação não saía. Sabe, quando você quer, de forma externa, de forma física, você quer tirar uma coisa de você que não tá no teu externo, não tá no teu físico, entende? Tá, às vezes, muito mais até no teu psicológico do que por dentro do seu corpinho, do que na sua saúde, no seu fisiológico. E eu acho que, por mais que eu tenha passado mal esse dia inteiro, e no outro dia eu ainda tivesse enjoado, ainda tivesse assim, eu acho que foi muito mais psicológico, sabe? Eu acho que foi muito mais por eu ter passado aquela noite e eu acordar de manhã e saber que eu passei aquela noite por culpa minha. E aí eu lembrei de todas as vezes que vocês me mandaram uma mensagem falando que tinham jacado, né? Tinham comido demais, mas tipo, demais de passar mal mesmo. E estavam muito mal e tal. E muitas vezes eu falava, respira fundo, que amanhã é outro dia, você se cuida, você lembra disso pra nunca mais fazer isso com você. E eu nunca mais tinha feito isso comigo porque eu vivo isso. Quando eu tinha vontade de exagerar, eu lembrava que eu ia passar mal à noite, que eu ia ter refluxo, que eu ia ter dor, que eu ia ter enjoo. E você ter refluxo é muito complicado, porque a comida sobe, aí vem aquele ácido do estômago, queima a tua garganta, vem faringite, depois eu tive isso várias vezes. Então assim, é péssimo, sabe? Comer muito pra mim é péssimo. E aí, lendo as mensagens de vocês e lembrando, né, disso que eu sempre falava pra vocês, eu fiquei na bad, mas assim, eu respirei fundo e pensei, cara, amanhã é outro dia. Eu fiz e tal, mas agora eu posso sempre lembrar dessa merda que eu fiz e nunca mais fazer. Eu posso muito bem sair e fazer as coisas sem comer, eu posso muito bem sair e fazer as coisas comendo pouco. Eu posso falar uns nãos de vez em quando. Porque quando eu falo sim pra tudo, eu falo muitos nãos pra mim. Eu falo não pra minha saúde, eu falo não pro meu bem-estar, eu falo não pra minha boa digestão, pra minha saúde mental. Então é melhor que eu diga não pros outros e não pra algumas oportunidades, pra algumas ocasiões, pra algumas comidas, pra que eu possa dizer sim pra minha boa digestão, sim pra minha saúde mental, sim pro meu bem-estar, pra minha saúde. Não quer dizer que eu vou dizer sim sempre, não sempre, pra tudo. E muitas coisas você não vai precisar dizer sim pra uma e não pra outra. Você vai poder dizer sim pras duas. Mas naquela ocasião, isso que aconteceu comigo, eu realmente vacilei muito comigo. Tipo, muito mesmo. Mas no fim eu fiz isso, que eu falei pra vocês. Eu respirei fundo e eu pensei, cara, amanhã é outro dia, sabe? Eu não vou jogar fora tudo que eu conquistei até hoje, toda a minha evolução por conta de um episódio absolutamente pontual. E eu também não vou engatar comendo tudo que eu quero pela frente, porque, já jaquei, um dia eu vou... Não. Eu só respirei fundo, bebi muita água, tomei muitos banhos, conversei com muitas pessoas maravilhosas, voltei pra minha rotina. E hoje eu já tô ótima. Faz pouco tempo que isso passou, acho que uns 2 dias. E eu tô bem, voltei pra minha rotina. E é isso, assim.
Eu queria vir aqui conversar sobre isso com vocês, porque eu sei que muita gente passa por isso, muitas vezes. Eu passava muito por isso antigamente, do tipo, eu entrava na dieta e aí de repente eu surtava, e aí eu ficava me chamando de burra, de idiota, de inútil, de você nunca vai conseguir. Sendo que assim, se eu tivesse alguém pra me falar o que eu falo pra vocês, que é, respira fundo, amanhã é outro dia, pega o que aconteceu, aprende e não faz mais, e eu ouvisse a pessoa, né, eu desse assim, né, moral pra pessoa, provavelmente essas coisas não teriam mais acontecido. Quando a gente erra, e a gente se machuca com o nosso erro, é bom, por um lado, né? Aliás, por vários lados. Você aprende, né? E dois, porque você pode pegar aquilo ali como um exemplo. Então, por exemplo, eu sei que se eu comer demais, e que se eu comer tarde da noite, eu não vou fazer minha digestão. E eu vou ter uma noite péssima de sono, eu vou acordar mal, e eu vou ter um dia péssimo, eu vou ficar mal, enfim. Só tem problema nisso. Então, toda vez que eu tiver num lugar, outra vez que eu tiver vontade de comer muito, eu vou lembrar disso. E eu não vou comer muito. E esse vai ser meu motivo de não comer muito, porque eu vou passar mal. E eu tenho um mínimo de amor próprio pra não querer passar mal. Nós temos que parar com essa mania da gente querer se destruir, da gente só apontar defeito na gente. Porque assim, nós fazemos coisas maravilhosas todo o tempo. Eu acerto todo dia, várias vezes ao dia. Eu resisto todo dia, várias vezes ao dia. E isso já tem anos. Então assim, eu não tenho que me chamar de idiota, eu não tenho que me diminuir por um dia em que eu realmente perdi o controle de forma absolutamente, tipo, inconsciente. Não foi, tipo, hoje eu vou jacar. Não mesmo. Então, da mesma forma que você reclama quando as pessoas não enxergam as coisas boas que você faz e apontam os seus erros, você muitas vezes provavelmente age com você assim também. Eu também fazia isso comigo. E hoje não. Hoje eu penso, cara, eu vivo bem, eu me cuido, eu sou uma pessoa tranquila, eu busco melhorar a cada dia. Então não vai ser um dia que eu saio da linha aqui e vai me tirar do trilho pra sempre. Eu vou fazer um esforço, porque é um esforço você voltar pra sua vida anterior, né? Porque, nossa, você sai totalmente da sua rotina, sai totalmente da sua vibe, né? Mas vou fazer esse esforço, vou voltar. E vai dar tudo certo. E tá dando. E foi por isso que eu quis fazer esse vídeo pra vocês. Porque eu acho que nada mais justo, né? Do que eu compartilhar aqui quando eu perco peso, ou quando eu conquisto alguma coisa. Eu compartilhar aqui também quando eu passo por algo que eu sei que vocês passam também. E que me agrediu de certa forma. Mas que eu consegui, seguindo um conselho meu e algo que eu passo pra vocês também, superar. Então eu tenho certeza que se eu conseguir, você também consegue. E nunca é tarde pra gente, tipo, olhar pras coisas ruins que a gente tá fazendo com a gente. Escolher se amar mais, se cuidar mais e mudar. Fazer coisas melhores pela sua saúde, pelo seu bem-estar e pra ter mais qualidade de vida. Então é isso, amorzinhos. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz ele de todo o coração. Então se você gostou, dê o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo também. E se você gosta de vídeos assim e ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra gente ficar sempre juntinho. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Eu vou deixar o link daquele post que eu comentei aqui no Instagram, aqui na descrição e nos comentários também. E é isso. Muitos beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.